abrirem comigo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 8. Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 8. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E as acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Residência definitiva. Residência definitiva, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Desejamos somente ouvir a tua santa e bendita voz. Assim sendo, que tu venhas usar-me, meu Deus, com poder e com autoridade. Que eu, a partir de então, seja instrumento do Senhor, boca do Senhor. Ilumine a minha mente. Usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Residência definitiva. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que a humanidade, antes da queda, representada por Adão e Eva, viveu em um ambiente perfeito, em uma terra perfeita. Com a queda, o perfeito tornou-se imperfeito. O abençoado tornou-se amaldiçoado. Antes da queda, ausência de morte. Depois da queda, presença de morte. Antes da queda, comunhão perfeita, integral com Deus. Depois da queda, descomunhão com Deus. Restou, portanto, em função de ter a humanidade em um momento vivido em um ambiente perfeito, a saudade,
já que ficou impregnado no ser de cada ser humano a ideia de um ambiente, de uma residência, de uma terra perfeita. O que restou depois da queda, que envolve-nos até hoje: morte, desigualdades, destruição, sofrimento, 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 sofrimento. Apocalipse, capítulo 21. Assim como todo o livro do Apocalipse, é uma mensagem dada por Deus a João. Vocês sabem que João estava na ilha de Patmos, provavelmente no ano 95 depois de Cristo, quando o mesmo tem esta revelação. E esta revelação foi dada a João com um propósito: encorajar os cristãos à época que viviam debaixo de perseguição, que viviam em um ambiente hostil, de dor, de morte, de desigualdade, de fome. A mensagem, precisamente do capítulo 21, tem a ver com fazer com que nós, cristãos, tenhamos a convicção de que mesmo vivendo neste ambiente de imperfeição, a terra de hoje, imperfeita, haveremos de viver em um momento da nossa história, portanto, em um momento por vir, em uma residência, em um ambiente perfeito. Já que o capítulo 21 traz-nos a revelação do novo céu e da nova terra, da residência definitiva dos salvos. Daí a razão do nosso tema: residência definitiva. O capítulo 21, em síntese, quer fazer com que nós, precisamente, os seus primeiros leitores, tivessem, e no que diz respeito a nós, tenhamos convicção de que o que nos aguarda é incomparavelmente melhor. Por essa razão que, precisamente, o verso 5, Deus diz a João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Em outras palavras, Deus está dizendo a João: escreve, isso tem que ser repassado, isso tem que ser transmitido, isso tem que ser relido. Os meus servos, o meu povo que vive hoje nessa terra imperfeita, debaixo de perseguição, debaixo de angústia, tem que ter essas mensagens que tem a ver com a nova residência, com o novo céu, com a nova terra, permeando a mente deles, o coração, para que eles não se desesperem. A pergunta que surge, considerando o capítulo 21, já que o nosso tema é a residência perfeita dos salvos, é: como será a residência definitiva? Como será a residência definitiva dos salvos? Em primeiro lugar, presta atenção: algo novo com origem no velho. Algo novo com origem no velho, com origem no antigo. Vejam aí o que diz o verso 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. João faz aqui, é importante nós considerarmos desde já, alusão a Isaías,
capítulo 65, verso 17, e a Isaías, capítulo 66, verso 22, onde Deus diz que criará novos céus e nova terra. É importante nós também considerarmos que o adjetivo novo aqui, que aparece 9 vezes no livro do Apocalipse e 4 vezes no capítulo 21, 2 vezes no verso 1 do capítulo 21, uma vez no verso 2 do capítulo 21, e mais uma vez no verso 5 do capítulo 21. Não tem a ver, isto é, o adjetivo novo, que qualifica a residência definitiva dos salvos, isto é, o novo céu e a nova terra, com algo que irá ser criado do nada. O adjetivo aqui não é neos, no grego, é kainós, tem a ver com novo de natureza, é algo que vai surgir a partir do que já existe. O adjetivo novo, meus irmãos, transmite a ideia de que a residência definitiva dos salvos partirá da terra que já existe e do céu que já existe. Portanto, nós temos que entender que a terra de hoje e o céu de hoje não serão aniquilados, serão transformados, serão renovados. Novo traz a ideia de renovação, de transformação. É algo novo com origem no velho, novo céu e nova terra. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versos de 10 a 12, traz a ideia de renovação e não de aniquilação. Deste modo, em primeiro lugar, nós temos que entender que a residência definitiva dos salvos, isto é, o novo céu e a nova terra, tem a ver com algo que já existe, que há de ser transformado, renovado. Essa terra imperfeita, amaldiçoada, há de ser transformada, há de ser renovada. Como será a residência definitiva do salvo? Segundo lugar, qualitativamente diferente do velho. É algo que surgirá a partir do velho. A ideia de transformação e não de aniquilação. A terra será transformada. O céu será transformado. É importante nós entendermos que com a queda, considerando ainda isto, que toda a criação foi afetada pelo pecado. A terra e o universo. Toda a criação. Então, tanto a terra quanto o universo hão de ser transformados, renovados. Conquanto o novo céu e a nova terra, residência definitiva dos salvos, tem uma qualidade. Vejam que se distingue da terra atual e do céu atual, do universo. Vejam que o verso 1 e precisamente o verso 5 destacam que Deus vai, verso 5, habitar com os seus nessa residência. Com isto, nós temos que entender que o ambiente definitivo dos salvos é morada santa, é morada de Deus, é um ambiente onde Deus habitará conosco. Vejam o que diz aí o verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso
13. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A residência final, ou definitiva, dos salvos, santa e perfeita, morada de Deus e seu povo. Na terra e céu de hoje, a maldição, pecado. No novo céu e na nova terra, ambientes renovados, haverá perfeição. E é importante nós entendermos que, com a queda, houve a impossibilidade de conhecermos a criação em toda a sua totalidade. Eu entendo que a expressão final do verso 1, e o mar já não existe, quer trazer-nos que nesse ambiente, isto é, no novo céu e na nova terra, não existirá fronteiras. Não é que o mar não vai existir. As fronteiras existentes hoje. Irmãos, a criação, pensando no universo, ela foi feita para ser conhecida por nós. Ela foi feita para ser explorada e não para ser desconhecida. O universo é um ambiente desconhecido. Hoje, considerando a ciência da nossa atualidade, é ainda desconhecido. O que eu entendo é que o novo céu e a nova terra, ambientes transformados, terra transformada, universo transformado. Neste ambiente não haverá fronteiras. Nós transitaremos, assim eu entendo, por todo o universo. Nós exploraremos toda a criação. O universo será, entendo eu, o nosso ambiente. A criação, volto a ressaltar, ela foi feita para ser conhecida. O pecado trouxe essa fronteira, esse empecilho, esta restrição, no que diz respeito a podermos conhecer a criação. Como será a residência definitiva dos salvos? Terceiro, sem as aflições deste mundo pecaminoso. A primeira, que nós destacamos, algo novo com origem no velho. Segunda, qualitativamente diferente do velho. É a partir do velho, é a partir da terra de hoje, é a partir do céu de hoje. Transformados, renovados. Não haverá destruição, não haverá aniquilação. Haverá transformação, haverá renovação. Sem as aflições deste mundo pecaminoso, verso 1 e verso 4. A expressão também final aí do verso 1, e o mar já não existe, indica a ausência de sofrimento. O mar traz esse sentido, figuradamente falando, de aflição, de angústia, de dor. João está dizendo, neste ambiente, na residência final dos salvos, no endereço final dos salvos, novo céu e nova terra, não haverá as aflições deste mundo pecaminoso. Vejam o que diz o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Hoje a morte, hoje a aflição, hoje a angústia, hoje a fome, hoje a desigualdade, hoje a desesperança, hoje a desespero. Mas no novo céu e na nova terra, as aflições, todo o sofrimento, toda a angústia gerada pela morte, não existirão. Tudo isto é resultado do pecado. A terra de hoje, a criação de hoje está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Há morte, há sofrimento, há aflição, há guerras, por causa da maldição. Vocês sabem que quando Adão pecou,
Deus amaldiçoou a criação. Diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19, que a criação sofre, ela geme. Portanto, tudo que nós presenciamos hoje, tsunamis, enchentes, mortes causadas por desastres naturais, guerras, fome, desigualdade, é resultado de uma criação, de um ambiente, de uma residência, de um endereço amaldiçoado. E João está dizendo ao povo de Deus que estava vivendo debaixo de perseguição, que via a morte constantemente, que via a fome constantemente, que via a aflição constantemente, haverá um tempo onde vocês residirão em um ambiente onde estas coisas não serão presentes, deixarão de existir. Hoje, a única certeza que nós temos é de que vamos morrer em algum momento. No novo céu e na nova terra, a certeza, a convicção é de que viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Não haverá morte, não haverá morte, não haverá aflição, não haverá morte, não haverá aflição. Tudo que a humanidade experimenta de amargo hoje, de fel hoje, toda a existencialidade amarga, de dor, de angústia, marcada por tragédias, tem a ver com o pecado, com a maldição oriunda da queda. Verso 4 traz a realidade da existência debaixo de maldição, de uma criação afetada pelo pecado. Irmãos, João aqui contempla o endereço final, definitivo dos salvos, o habitat dos salvos por toda a eternidade. Como será a residência definitiva dos salvos? Quarto lugar, será céu e terra em um só lugar. Será céu e terra em um só lugar. Vejam o que diz aí o verso 2 e verso 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. A igreja, ela desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Veja, a igreja descendo do céu. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Em quarto lugar, a residência definitiva dos salvos será céu e terra em um só lugar. Vejam que o verso 1 traz a ideia com a expressão novo céu e nova terra, de transformação de toda a criação, da terra e do universo. O verso 3, precisamente, traz a ideia de que céu e terra se tornarão um ambiente, e aí não está se referindo propriamente a um lugar, mas a um estado, porque o céu é onde Deus está, e Deus estará presente na residência definitiva dos salvos. Onde Deus está é céu, e Deus estará de maneira permanente e definitiva. Veja o que o texto diz: o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitou com o povo no Antigo Testamento, provisoriamente, por meio do tabernáculo, por meio do templo. Deus habitou no Novo Testamento com o seu povo, provisoriamente, por meio de Cristo. Aqui,
Deus habitará com seu povo permanentemente, definitivamente, por toda a eternidade. Deus habitará com seu povo. Seu povo irá se relacionar com Deus por toda a eternidade. É uma relação permanente, constante. Céu e terra, em um só lugar. Vocês sabem que com a queda, houve a necessidade de Deus redimir, dentre muitos, alguns. É o que nós, que subscrevemos a teologia reformada, chamamos de eleitos. Isto por meio da obra salvífica de Cristo. Adão desobedeceu. A humanidade em Adão foi afastada de Deus. Deus contempla todos a partir da queda em descomunhão consigo mesmo. Deus então resolve salvar alguns. Deus salva. Trindade faz um pacto, pacto da redenção. Cristo é o meio da salvação. Cristo é enviado, Cristo morre. Cristo morre, paga a dívida, absolve. De Adão até hoje, pessoas estavam sendo salvas e estão sendo salvas. Algumas, como eu, como você, residem neste ambiente, nesta terra, que é provisória, que não é definitiva. Mas muitos, como pessoas que eu conheci, que você conheceu, que já não estão mais conosco, não residem aqui, residem no céu, que é lugar hoje e estado. Eu creio que o céu é em algum lugar no universo. É estado, porque é onde Deus habita. E é lugar, porque é em algum lugar no universo. Só que esse lugar é provisório, enquanto lugar. Mas enquanto o estado é definitivo. O que eu estou tentando dizer? É o seguinte: as pessoas que residem hoje, que partem deste mundo imperfeito, vão para o céu, que estão em Cristo, já começam a gozar das bem-aventuranças eternas, porque céu é estado, mas também é lugar. Mas elas não vão ficar no céu, no lugar que elas estão hoje, porque com a consumação, elas vão para o novo céu e para a nova terra, porque o novo céu e a nova terra é a residência definitiva dos eleitos. Elas vão deixar o céu lugar, mas não vão deixar o céu estado, porque o céu enquanto estado é definitivo. Então hoje, existem dois ambientes, considerando os salvos, em que eles residem: a terra imperfeita, que há de ser transformada, o céu, que é lugar e estado, que é provisório. E o que João está dizendo é que terra e céu se tornarão um. Céu e terra se tornarão um. Vejam como isso é sublime, irmãos. O que nós somos: corpo e alma. Céu transmite a ideia do que é espiritual, do que é imaterial. O que Deus se tornou em Cristo: terra e céu. Com que finalidade? Habitar conosco por toda a eternidade. Nós estaremos em um ambiente que tem a ver com o que nós somos: terra e céu, matéria e imaterialidade. Deus se tornou matéria, porque Deus
não tinha matéria, em Cristo Deus se tornou matéria, com a finalidade, creio eu, de habitar conosco. Então, o que eu estou tentando dizer a vocês é que a residência definitiva dos eleitos é um ambiente onde nós iremos nos relacionar com Deus como nós somos, já que Deus se tornou em Cristo como um de nós. Céu e terra em um só lugar. O projeto de Deus sempre foi habitar conosco, com seu povo, por toda a eternidade. A noiva, igreja, vem do céu para a terra, verso 2. Deus, o céu, no sentido de estado permanente e definitivo, estará na terra. Deus e o seu povo vivendo debaixo de um mesmo teto, céu e terra em um só. O ambiente em que nós vamos residir definitivamente, matéria e imatéria, céu e terra, as duas partes que nos compõem e o que Deus se tornou em Cristo. Tudo isto por amor à sua criação. Em quinto e último lugar, a residência definitiva dos eleitos ou dos salvos será o ambiente onde a noiva, a igreja e o noivo Jesus estarão juntos para sempre. Verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nós iremos, enquanto povo, habitar com Cristo por toda a eternidade. Nós nos relacionaremos com Cristo por toda a eternidade. Veremos a Cristo. Imaginem. Eu creio que a ênfase do texto é nesse relacionamento da noiva com o noivo. E é importante nós entendermos que Nova Jerusalém tem significado no Apocalipse, precisamente, de povo e de lugar. No verso 2 tem significado de povo. É o povo eleito, é a nação santa. É o povo por quem Cristo morreu na cruz. Esse povo que João classifica como noiva, que foi preparada, adornada para o seu noivo, que é Cristo, há de encontrar com seu noivo com a finalidade de viver com o mesmo por toda a eternidade. Hoje nós estabelecemos contato com Cristo sem o vermos. Aqui nós estabeleceremos contato com Cristo vendo, tocando. Eu concluo recorrendo aos versos de 6 a 8, que dizem o seguinte: diz-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será num lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu faço uma pergunta: quem são os salvos? Quem é a noiva? Adornada para o seu noivo, de acordo com os versos 6 e 7. Primeiro, todos quantos foram alcançados pela graça de Deus, que possuem sede de Deus. Vejam aí o que diz o verso 6. Diz-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida.
a noiva, ou salvos, gente formada por Deus, caráter forjado pelo Espírito Santo. São todos quantos foram alcançados pela graça de Deus, que vivem exalando sede, que vivem exalando o desejo de estar mais e mais presente na presença de Deus, que o desejo de estar com compromisso firme em Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Por essa razão que o verso 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ou seja, não são todos que estão na igreja visível que podem ser chamados de noiva, adornada para o seu esposo. Não são todos que estão na igreja visível, nesta que tem um CNPJ, que tem um endereço aqui, que hão de residir no novo céu e na nova terra. Há muitos que se enquadram no verso 8, que fazem parte da igreja visível, mas não se enquadram nos versos 6 e 7, porque não batalham para permanecerem fiéis, porque não evidenciam sede de Deus, fome de Deus, porque não batalham, porque não lutam por permanecerem fiéis. Eu sei que muitas vezes nós escorregamos, nós tropeçamos, mas se de fato somos parte da noiva, se somos noiva, se somos igreja, nós vamos levantar, nós vamos nos reerguer. Eu conheço inúmeras histórias de inúmeras pessoas que vivem hoje na igreja visível, que não possuem compromisso com Deus. Me lembro de um caso de uma moça que casou-se e depois de 10 anos de casada, já mãe, um dos seus filhos sofreu um acidente, precisou de uma transfusão de sangue. Seu esposo era compatível, se propôs a doar o sangue. No hospital, foi barrado, porque foi diagnosticado com HIV, com AIDS. A criança que precisava do sangue faleceu. A mãe, desesperada, confessa que durante anos viveu uma vida dupla, na igreja, casada, de motel a motel, de braços a braços, prostituindo. Ela contraiu HIV por causa das relações sexuais, por causa da fornicação, por causa da prostituição. O esposo foi afetado, o esposo se tornou soro positivo, o filho que podia ser salvo morreu. Recentemente eu ouvi a história de um pastor semelhante a esta, do interior de Minas. Vida dupla, por anos, casado, se envolvendo com homens, homossexual. A esposa foi fazer um exame de rotina, foi diagnosticada com HIV. Esse não aguentou, se jogou debaixo de uma Scania, em uma avenida do interior de Minas Gerais. Nem todos que fazem parte da igreja visível podem se enquadrar nos versos 6 e 7 do capítulo 21
de Apocalipse, mas se enquadram no capítulo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. De Deus ninguém zomba. Há probabilidade de escorregarmos, há probabilidade de tropeçarmos, há probabilidade de fraquejarmos, eu fraquejo, você fraqueja, mas quem de fato é de Deus, há de fazer o que diz o versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A ideia de vencedor aqui é de alguém que batalha, é de alguém que está na maratona, é de alguém que tira os pesos dos seus ombros, é de alguém que vai continuar a corrida, que vai continuar saltando sobre os desafios, sobre as tentações, mas vai chegar no fim sendo fiel. Irmãos, quem não residirá no novo céu e na nova terra? Todos os abomináveis, todos os assassinos, todos os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Infelizmente, existem muitos que se dizem de Deus, mas que não pertencem a Deus. E a residência definitiva destes, diz o verso 8, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Põe-se de pé.